Pessoal, boa noite, internauta. Depois de 15 dias, né? Estamos de volta. Tivemos alguns probleminhas, como somos amadores, né? Temos, às vezes, alguns problemas com a nossa internet, mas estamos aqui de volta, né? De volta para fazer o comentário com vocês. E, como sempre, o nosso canal é Conservadores do Universo e o nosso universo é Campinas. Hoje é 24 de janeiro. Gente, ó, 24 de janeiro, gente. É possível uma coisa dessa? Já se passaram 24 dias de janeiro. Ontem foi Natal. Incrível, né? Mas eu creio que o nosso Deus está abreviando aí o nosso tempo, porque a coisa não tá fácil, né? Mas, tirando tudo isso, vamos para frente, vamos tocar a vida, né? Vamos tocar a vida. E tem muita gente ainda que está de férias, né? Está numa boa ainda, mas nós já estamos trabalhando faz tempo, desde o dia 1º já começamos a trabalhar, né, meus comentaristas? Então, meus queridos, olha, nós desejamos que vocês tenham uma boa noite aqui conosco, que vocês curtam o nosso canal, nos ajudem a divulgar. E devagarzinho a gente vai se aperfeiçoando, estamos realmente trabalhando para isso. Provavelmente teremos um local para a gente fazer uma gravação melhor, né? Estamos trabalhando para isso. E esperamos em breve ter esse local. Mas, queridos, eu quero primeiro mandar um grande abraço para o pessoal do IBC, né? Instituto Brasil Conservador, primeiro na pessoa do presidente, doutor Nelson, e o vice, o Rogério. Ambos parada, né? São pai, né? É pai e filho. E também aos participantes do PRTB, que também nos dão assim uma força também, né? Participam desses nossos trabalhos, mas o nosso abraço especial vai para o Douglas Leonardo, que foi realmente o que iniciou este canal, né? Conservadores do Universo. É um abraço muito especial, viu, Douglas, para você. Você é o nosso grande inspirador. Muito obrigada, viu? E também queremos agradecer a nossa bancada, né? Guilherme, na parte técnica, muito obrigada. Guilherme, Dani também, com seus comentários, nos ajudam bastante. Com certeza, em fevereiro a gente vai ter coisas melhores, Deus vai nos ajudar, né? Mas com certeza. Como sempre, nós fazemos este aviso: nós não somos críticos literários, muito pelo contrário, né? Somos simples leitores. Nós lemos e gostamos, né, de debater, de trazer para você, internauta, aquilo que a gente entendeu. É a nossa forma, né, de trazer. Pode ser que você tenha outra interpretação, não é? Mas aqui os comentários são de cada um, né? Cada comentarista tem a sua liberdade de fazer a sua explanação, né? E é importante que você que tem o hábito de ler nos ajude também, né? Faça seus comentários, né? Fala aí, olha, gostaríamos disso, daquilo, ou talvez até sugerir um livro. Nós vamos entrar no capítulo 8 e esperamos logo terminar este livro, começar com outro. Se você também tiver uma sugestão, manda para a gente, tá bom? Meu querido, e também, olha, dá o seu gostei ou não gostei, mas explica por que você, se por acaso você não gostou, explica para nós, olha, não gostei por isso, tá? Nos ajude, isso nos fortalece
e faz com que a gente tente melhorar, sem dúvida, ok? Muito bem. Eu sou Claire Navarro, fico aqui tentando, né, dar uma direcionada nesse bate-papo, que na verdade é um bate-papo nosso, né? E temos o Guilherme, como eu falei, né? Guilherme Fagundes, a Daniele Carvalho. Nós estamos terminando o capítulo 7. Da outra vez nós começamos. O capítulo 7, ele fala de influenciadores da nova ordem mundial, né? Fala dos planejadores, e nós entramos agora nos divulgadores, né? Os divulgadores, é evidente que um plano para ser bem preparado e chegar ao sucesso, ele precisa fazer o quê? Em termos de nova ordem? Ele tem que criar uma nova civilização. E para isso, ele precisa de uma estratégia equilibrada, né? De divulgação, de infiltração, né? Ele precisa se infiltrar. Então, o grupo de divulgadores, segundo o Alexandre Costa, que é o nosso escritor, e vamos novamente mostrar a capa, né, para vocês, nova introdução à nova ordem mundial, e a belezinha do Alexandre Costa o escritor, ele tem pelo menos uns 5 livros que são fantásticos, mas a gente vai falar deles, vai divulgá-los no finalzinho deste trabalho, né? Então, ele diz que esse grupo de divulgadores, eles atuam em vários níveis em todo o mundo, tanto nas artes, como na imprensa, como nas universidades. E qual é a função destes divulgadores? Dividir, né? Dividir para ocupar todos os espaços do debate. Enquanto uma parte se infiltra sem alarde, eles não fazem alarde, né? No governo, nas instituições e órgãos que realmente agem com pressão, outra parte faz o trabalho assim mais aparente, né? E divulgando as ideias, principalmente entre quem? Os acadêmicos, os universitários, né? Jornalistas. Então, Dani, eu quero passar para você agora, quanto aos primeiros, são assim os intelectuais mais orgânicos, né? Que fazem a máquina funcionar, a engrenagem toda funcionar. Eles ocupam, né? Que cargo que eles ocupam? Qual é a influência dele? Em que local? É ostensivo ou não? Dani, conversa conosco, diz para nós aí. São políticos? O que eles fazem? Estão no meio das ONGs? Conta aí para nós um pouquinho. E depois até você já começa a falar em alguns influenciadores, né? Vamos lá. Agora a palavra é tua, Dani. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês de novo, apesar dos apesares, né? Como a Claire disse, nós estamos começando, problemas acontecem, eles estão aí para a gente aprender. Que bom que a gente está aprendendo. Como a Claire já deu a introdução aí, os divulgadores, né? Quem eram os divulgadores? Gutenberg foi um pai, a gente pode chamar o pai dos divulgadores, né? Através da apelo lá da prensa, ele fez o jornal. E através do jornal surgiu as mídias, as revistas, inclusive os canais ao qual nós usamos hoje. Então, os divulgadores são isso também. Só que nesse contexto que o Alexandre Costa está dizendo, os divulgadores eles agem mais assim, dividir para o Estado dominar, né? Não é dividir para conquistar, é dividir para o Estado dominar. Quem são eles? As ONGs, né? Mas as ONGs, sim, tem várias ONGs aí que influenciam e muito, principalmente a turma jovem. Lembra aí o Meu Corpo, Minhas Regras? Tem ONGs também que fazem parte disso.
a questão do aquecimento global, a questão da liberação de drogas. E aí tem mais ainda, jornalistas, pseudo-filósofos, escritores, artistas. Olha, nunca se viu tanto artista, né, vindo a público dizer abobrinhas, o que pensa, o que não pensa. Alguns são bem racionais, mas outros só por Deus. Sociólogos. E esse que eu vou falar, para mim, é um dos mais perigosos se for usado de forma errada, que são os professores. Porque eles estão com os nossos filhos desde a tenridade até se ali na universidade. E dependendo daquilo que ele tem, daquilo que ele pensa, da filosofia que ele pratica e do tipo de política que ele defende, é o que seu filho também pode vir a fazer. Se ele não tem ali uma boa base dentro da sua casa, cercando, né? E ainda assim, tendo tudo isso, ainda pode ser difícil. Então, esses seriam os divulgadores da nova era, né? Da nova ordem mundial. Muitos deles ocupam cargos políticos de altos postos nas estatais. Bom, o Brasil está recheado de escândalo, né? Não do governo atual, mas dos governos passados que ainda respingam, né? Tem também pessoas por trás disso, como as famílias Rothschild e Rockefeller e outras também, né, que fazem circular o dinheiro, e isso faz com que se propague, né, a fake news ou a verdade, mas ultimamente a gente está mais na onda da fake news, não pelos conservadores, muito menos pelo governo, mas para essa turminha aí do quanto pior, melhor, né? E, infelizmente, eles acabam ajudando as mentes vazias, né, como já dizia o velho ditado, a formar opiniões. E pasmem, opiniões grotescas, porque as pessoas não sabem nem o que elas estão falando. Se você perguntar a fundo para elas, não sabem, não vão nem conseguir te explicar, não vão nem conseguir te dizer por que elas defendem esse tipo de política ou de comportamento. E aí eu passo para você, Clara. Dani, eu gostaria, então, que você falasse desses influenciadores que o Alexandre coloca. Ele coloca um trio aí. É o Mesmer, Kardec e o Krüger. O que você, resumidamente, né? O que você tem a falar dessas três pessoas como influenciador, né? Que fizeram mesmo, que acabaram agindo como influenciadores e agentes mesmo que mudam opiniões, né? Que modificam comportamentos, modificam principalmente características de determinada sociedade, mudam mesmo princípios até de determinadas sociedades. E eles trabalham assim como que diariamente, né, para modificar padrões sociais conservadores, né, e impor mudanças que às vezes são até esdrúxulas, né? Para não usar um outro termo, né? Então, eles preparam realmente o terreno para a implantação da nova ordem mundial. Então, fala um pouquinho, olha, eu vou deixar para você, você pode ir falando dessas pessoas, né? Desculpe se a minha pronúncia estiver errada, Kardec, Krüger, depois do Ivan Pavlov, deixa eu ver aqui, porque aí depois, acho que para você, né, o Pavlov, né, para você o Pavlov. Então, mas para Dani, ela fica com o Mesmer, o Kardec e o Krüger. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Franz Anton Mesmer é o inventor da hipnose, gente. Se você não conhecia quem é o inventor da hipnose, eis ele aí, né? Chamado também de mesmerismo, por ter surgido ali nos estudos do Mesmer.
E isso é muito perigoso, porque você influencia a pessoa, você entra no... que a mente ela é dividida em várias camadas, que eu não vou entrar aqui no detalhe. Mas a hipnose, ela entra bem lá no fundo, bem lá no inconsciente, deixa uma sementinha plantada lá. E às vezes a pessoa ela tem atitudes ou ações que ela não consegue entender por que ela está fazendo aquilo. Mas a hipnose pode responder muito bem. E o Franz Anton Mesmer soube explorar muito bem isso, né? Ali com a chamada era mesmerisma, né? Também o magnetismo animal, como ele preferia chamar. Era bem perigoso isso. E o Mesmer, ele não usava esse... Acho que pode até chamar de dom, né, gente? Porque, às vezes, a hipnose, ela é utilizada, assim, para o bem, para o lado... para ajudar algumas pessoas a esquecer principalmente traumas, ela é muito bem-vinda. Mas não foi o caso do Mesmer, né? Ele utilizou isso para conseguir aí divulgar, né, fazer militantes úteis, né, para que possam militar aí a favor da causa deles. E aí, nessa mesma linha, vem aí o Allan Kardec, né, que mexe muito com isso. Eu não quero ofender nenhum kardecista aqui, nem quem pratica essa filosofia, né? Não sei se eles encaram isso como uma religião, nunca pesquisei muito a fundo. Mas também vai nesse mesmo encontro, de mexer com o eu, de mexer com os sentimentos de dentro da pessoa, influenciá-la para que eles possam, de certa forma, manipulá-las sem que elas percebam, que elas acham que elas estão no controle, e não é bem assim. Então, Mesmer e Allan Kardec, eles mexem mais com esse lado espiritual, esse lado mais psicanalista, né, mexendo com a mente. E aí vem o William Crock, que é totalmente diferente, né? Ele aí mexe mais com a televisão, né? Se beneficiou com os estudos ocultistas, inclusive dentro da própria sociedade, né? Sociedade Vibe, Royal Society. Foi espírita convicto até a sua morte e dedicou boa parte aí do seu intelecto para fazer experiências e comunicação com os mortos, com seres de outras dimensões, e todos os afins que vêm junto, né? Então, a partir daí, você vê que esse tipo de situação, ela criou-se um caminho, né, para que chegasse até hoje. Eu sou cristã, não quero ofender ninguém, de maneira alguma, né? Nós somos cristãos, Cristo disse que nós não devemos fazer isso, nós obedecemos. Mas esse tipo de situação que o William Crock, né, fazia, ele vai totalmente contra a palavra de Deus e, no meu pensar, também totalmente contra os conceitos conservadores. Porque o que pode advir de bom você mexer com o ocultismo? Os mortos estão mortos, eles nada sabem. Pelo menos é o que Eclesiastes diz e eu acredito na palavra de Deus. E olha só, então, como que a nova ordem mundial pega tudo isso aí, joga dentro de uma bacia e faz uma salada. E aí o pensamento da pessoa fica tão fragmentado, fica tão vulnerável, que ela é suscetível a qualquer coisa. E o que você quiser colocar na mente dela, ela vai acreditar. A ação que você mandar ela fazer, ela vai fazer. Então, isso é um prato cheio para a nova era e para a nova ordem mundial. Fora aqueles que a gente já falou lá, né? Aí você vem com os pseudos filósofos, com os professores. Gente, pasme, até com pastores, né? Que eu acho que aqui ele escreveu, mas também influencia muito. Sociólogo, escritores, gente. Jornalista, então, é um prato cheio. Então, o Crook, Allan e Mesmer, eles souberam explorar muito bem essa parte para mexer muito bem no âmago da pessoa e fazer discípulos, né? Como nós vemos até hoje, discípulos assim, ferrenhos, que estão ali para a vida e para a morte. E isso é muito perigoso. E nós, conservadores, deveríamos aprender algumas coisas com as pessoas que são os opostos a nós. Sermos também fiéis àquilo que nós acreditamos. Colocarmos professores nas universidades, ou melhor, em todo o tempo que a criança estudar, desde a tenridade até a universidade, escrever, ter uma jornalista. Você que está aí na sua casa,
tem vontade de estudar, não sabe o quê, e é conservador, faça filosofia, sociologia. Ah, mas é uma coisa meio chata. Mas faça. Já que você tem vontade de estudar e não sabe o que fazer, faça. Porque você pode influenciar positivamente na vida de outras pessoas, trazendo elas para o conservadorismo, mostrando de outra maneira e até dando uma visão ali, tendo embates e palestras e trocas de opiniões dentro da própria universidade. A direita, o conservadorismo carece de pessoas também nesse nível, nesse sentido. E falando nisso, já passo para o Guilherme para ele continuar dando a linha desse pensamento. Isso, de divulgadores. Então, a Dani colocou, né, a visão dela, aquilo que ela entendeu, né, do que ela leu, a visão dela. E agora eu queria que o Guilherme, né, colocasse a visão dele sobre Ivan Pavlov e Albert Pike. Eu espero que esteja correta a pronúncia. É com você, Guilherme. Boa noite a todos, boa noite, Claire, boa noite, Dani. Mais um Clube do Livro, depois de quase 2 semanas já sem a gravação, pedimos desculpas, mas fugiu do nosso controle, mas agora nós já acabamos nos situando. Bom, falando sobre o Ivan Pavlov, ele é um russo, ganhador do Prêmio Nobel em 1904, e ele ganhou esse Prêmio Nobel por uma grande descoberta na área da psicologia, que é condicionar, no caso, cães, que foram a cobaia dele, a estímulos, né? E, através desses estímulos, teriam uma determinada resposta. Então, isso foi uma descoberta, porque, uma vez tendo um estímulo, você tem uma resposta condicionante. Então, isso acabou revolucionando a psicologia até os dias de hoje. Isso, agora, alguns anos depois, em 1915, ele descobriu algo ainda além, né? Que é ele conseguiu que mudando o condicionante, mudando o estímulo, você obtinha a mesma resposta. Então, ele entendeu que poderia ser mais abrangente, não apenas pegando cães, mas também a seres humanos. Então, essa descoberta acabou se tornando uma arma para aqueles que querem reformular consciências, modificar mentalidades de um país inteiro. Então, isso virou uma arma, né? Virou uma descoberta negativa. Foi usada negativamente por esses idealizadores da nova ordem mundial. Para quem quer se aprofundar, e aqui nós no Clube do Livro não só colocamos o que nós aprendemos e absorvemos, mas também indicamos outros livros para caso você se interesse pelo assunto, se aprofunde ainda mais. E eu tive o privilégio de trocar alguns livros com a Claire Navarro, que aqui está, e em troca de alguns, ela me emprestou, que é o Maquiavel Pedagogo. O Maquiavel Pedagogo é um livro que aborda exatamente esse tema. Basicamente, as técnicas de manipulação psicológica. Então, o Maquiavel Pedagogo, ele aborda bastante a área do ensino, bastante a área educacional. Mas isso é um tema que se abrange a diversas outras áreas, desde o ensino, economia. Eles querem mudar tudo. Então, por que não usar essa técnica, né, de mudar mentalidades, substituir por aqueles que eles querem, de fato, em outras áreas, se não o ensino também. Então, para quem quer se aprofundar nesse tema, eu indico esse livro, Maquiavel Pedagogo, escrito por Pascal Bernardin. Bom, dito então sobre o Ivan Pavlov, o russo, eu passo para Albert Pike, que é reconhecido como uma das mentes mais brilhantes do século, né? E ele é dos Estados Unidos, ao contrário do anterior, que é russo. E ele é da época da Guerra Civil Americana, ele era um general, bem como também era da maçonaria, do alto escalão da maçonaria americana, e também é apontado como membro fundador da Ku Klux Klan, né, que é uma organização racista. E ele era praticamente um guru, né, dos Estados Unidos, porque ele exercia influência sobre grandes
personalidades americanas. Não necessariamente pelo cargo que ele ocupava no exército, mas o cargo que ele ocupava na maçonaria, né? Do âmbito espiritual. Ele era um espiritualista, ele era um religioso. E então a hierarquia mundana não era correspondente à hierarquia que ele pertencia, ou seja, não era por causa por ele ser general que ele ocupava uma posição de renome nos Estados Unidos, mas sim pela maçonaria. E ele escreveu uma carta extremamente importante que impactou não só a maçonaria como o planeta, né? Tanto que essa carta ela está no museu hoje para ser exibida. E nessa carta que ele designou a Giuseppe Mazzini em 1871, ele fala, e que está, por exemplo, também no Museu Britânico exposto, ele fala que essa carta contém a verdade alta, como que eu posso dizer? A verdade essencial, a verdadeira essência da maçonaria, que é de âmbito satânico, ele mesmo admite isso, e que essa carta, o conteúdo dela só seria de fato compreendido por aqueles que não fazem parte do alto escalão do maçônico, pela população mundial, a partir do momento que fosse instaurado a barbárie ateu. Ele aponta esse termo, né? Esse termo, exatamente, barbarismo ateu. E aí o escritor ele traz um trecho dessa carta que eu até vou ler porque é extremamente importante. Ele dá uma maior. Eu ia até pedir para você. Dá até uma maior clareza para o telespectador do que contém de fato nessa carta. Nós, abre aspas, nós iremos então liberar os niilistas. Para quem não sabe, niilistas é um movimento que não acredita no nada, não acredita no pós-vida, não acredita em Deus. É esse o movimento niilista que ele aponta. E os ateus. Então, nós iremos então liberar os niilistas e os ateus. Libertar, então, né? Libertar. Isso. E então iremos provocar uma formidável cataclismo social em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem da selvageria e agitação sangrenta. Então, por outro lado, os cidadãos, obrigados a defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão, a partir desse momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Essa manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a destruição da cristianidade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, ele traz a proposta da maçonaria, essa é a proposta da maçonaria, resumida em um parágrafo. Ele traz que ele quer destruir. A sua internet não está muito boa, viu, Guilherme? Está meio ruimzinha. Agora, por exemplo, congelou um pouquinho. Você quer entrar novamente? Vamos ver. Parou? Parou mesmo? Não voltou? Agora melhorou. Então, quando travar, vocês me avisam. Tá bom. Okay. Então, ele traz. Eu acho que deu para... Agora congelou, Guilherme. Eu vou entrar e sair. Ok. Então, a gente continua aqui, enquanto o Guilherme entra novamente, né? Queridos internautas, é assustador.
É assustador mesmo quando a gente vê mentes assim sedentas por, sabe, por extermínio. Isso é uma coisa assim absurda. Extermínio do cristianismo. O cristianismo trouxe a liberdade, principalmente para a mulher, não é? Trouxe o equilíbrio das forças e, sabe, o amor ao próximo, né? E eles querem exterminar com o cristianismo. Então, realmente é uma coisa assim. Voltei. Opa, Bárbara, estamos falando do que esse personagem, né? O Albert Pike, que manda uma carta para o Giuseppe Mazzini. Giuseppe Então, Mazzini. E você leu a carta até o final, é assustadora mesmo. Né? É para assustar. Só Então, para finalizar a minha agora. observação, e eu passo para a Dani. Então, ele fala na carta que ele quer destruir não só o cristianismo, como o ateísmo. Porque não basta o ateísmo, tem que ser o culto ao demônio. Entendeu? Então, a Lúcifer, não basta você ser ateu, eles querem introduzir o satanismo. Então, é algo muito além do que a gente imaginava e muito mais grave também. Então, eu passo a palavra a Dani fazer os comentários dela. Eu só vou fazer a introdução aqui do capítulo 8, a gente entra no capítulo 8, que vai tratar das estratégias, das táticas e dos métodos da nova ordem mundial. Então, quais são os truques do inimigo? Eu vou até dar uma lida nessa parte aqui, que eu achei muito interessante, que o Alexandre coloca, né? Estamos diante de um inimigo multifacetado, ou seja, ele age em todas as áreas, não é? Que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera. É por isso que eu quis ler exatamente as palavras do Alexandre, né? E seus truques tentam nos enganar a todo instante, como na fala de Morpheus, que é o personagem do filme Matrix, né? O inimigo está em toda parte. E então, nas notícias, nos filmes, nos livros e nas músicas que você ouve, nos programas que você assiste, nas impressões que a sua mente absorve, não é? Sem que você perceba. Às vezes a gente vê aí alguns desenhos, né, da Disney, parecem tão inocentes, mas sempre tem uma pitada ali de um assunto que não tem nada a ver. Qualquer filme que você pegar, é impressionante, né? Então, nos próximos verbetes, ele diz que ele pretende elencar os truques que ele, Alexandre, foi capaz de perceber. Quer dizer, muita coisa ainda pode acontecer, né? Que ele aprendeu, né? Que ele percebeu. Alguns métodos foram utilizados à exaustão, o que os tornaram mais identificáveis. Então, realmente dá para a gente identificar, não é? E, portanto, o seu poder pode ser reduzido. E é isso que nós tentamos fazer aqui com você, caro internauta. Se você não está correndo, não tem tempo de ler esse livro maravilhoso, o fato de você estar aqui conosco, você já tem uma ideia do que acontece, né, por detrás de tanta coisa, de tantos governos, a sua vida, ela dentro da sua vida, as coisas são infiltradas sem sequer que você perceba. Por isso que estamos nós fazendo a nossa parte, trazendo para você
algumas coisas que você possa identificar. Então, uma das estratégias de todo esse pessoal é a destruição da sociedade ocidental. E eu vou deixar a Dani comentar. Dani, comenta para nós o que o Alexandre Costa coloca em termos do que a nova ordem mundial faz, né? Quais são os meandros dela, no sentido de destruir mesmo a sociedade ocidental. Vamos lá. Estamos sem som, Dani. Espera um pouquinho, peraí. Eu acho que essa parte aqui eu dei para o Guilherme. É verdade. Desculpe, Dani. Então, eu ia até comentar, mas é a parte dele, acho que ele... Né? Eu tinha deixado, me perdoe. A gente também se confunde, né? Então, Guilherme, vamos lá. Você vai comentar a destruição, né, da sociedade ocidental, vai falar sobre a filosofia, o direito, né? Vamos lá. Bom, então o Alexandre Costa, ele traz a destruição da sociedade ocidental, fala sobre ele, eu vou falar sobre isso, e depois elenca 3 pilares essenciais para uma sociedade. Guilherme, você ficou mudinho. Está ruim a sua internet, tá? Realmente. Eu queria que o Guilherme falasse de um modo geral, né, sobre... Guilherme, entre e sai novamente, porque nós não estamos conseguindo te ouvir. Então, essa parte da filosofia, do direito, da moral, da revolução cultural e a engenharia social. Gostaria que você falasse sobre esses assuntos. Mas nós vamos... a sua internet está dando alguns probleminhas. Né, Dani? Então, vamos lá. É assim, Guilherme. Guilherme? Então, vamos lá. Eu vou fazer rapidamente, né, um comentário sobre essa destruição da sociedade ocidental. Então, para que eles possam introduzir novos pensamentos, eles têm que destruir, sem dúvida, o pensamento antigo. Eles têm que destruir esses pilares que sustentam, né, essa sociedade ocidental. Então, desde a Grécia, da República, do Império Romano e do cristianismo, eles têm que destruir tudo isso para poder colocar os novos ideais dele. Guilherme, vamos ver se você consegue agora falar alguma coisa. Está ruim a sua internet. Vamos lá. Nós não estamos ouvindo. Está sem som. Não. Me ouve? Agora sim. Agora Nossa, dá para ouvir. Que desafio hoje, hein? Mas vamos tentar. É um desafio e tanto, mas com o que a gente está mexendo? É bem explicável, né? É bem explicável. Vamos lá. Então, o Alexandre, ele traz qual é a destruição da sociedade ocidental e elenca 3 grandes pilares que formam uma sociedade saudável e que foi estruturada nesses 2.500 anos de civilização, que é a filosofia, o direito e a moral. Uhum. Muito bem. Então, ele faz um pequeno apanhado do que a sociedade incorporou e da onde incorporou. Então, a gente incorporou da Grécia Antiga a filosofia, né? A filosofia grega.
Nós incorporamos tanto da República como do Império Romano, e nós também incorporamos, só que dessa vez, do cristianismo, a moral, que é a moral cristã. Muito bem. Então, são esses três grandes pilares, a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã, que são os alvos específicos da nova ordem mundial. Com ênfase no cristianismo, porque o cristianismo é a grande pedra no sapato. Muito bem. E aí o próprio Rockefeller, o David Rockefeller, admite isso em 2002, que falta, olha só o que ele fala, que falta uma grande crise, abre parênteses, só falta a crise certa para as pessoas não apenas aceitarem a nova ordem mundial, mas para pedirem por ela. Ele fala isso num livro em 2002. O que a gente vê hoje em relação ao passaporte sanitário? Existem pessoas sobre o passaporte sanitário, para quem não sabe, o passaporte sanitário, mais do que esquerdista, mais do que comunista, é uma grande pauta do globalismo, da nova ordem mundial, porque você tem controle sobre a sociedade. É um controle, hoje, né? Controle. E o que as pessoas leigas, que não sabem que tem ideologia por trás, que não sabem de onde vêm essas ideias, fazem? Não só não combate o passaporte sanitário, como pede, como aceita e como quer. Porque acha que vai ser benéfico para eles e para a sociedade. Não vai ser benéfico. Uma pessoa que tem o passaporte sanitário, que tem todas as vacinas, ainda se encontraria o vírus. Ainda se encontra. Então, para que ter um controle maior com o passaporte? Para regular as pessoas, para controle social, só que as pessoas não entendem e pedem isso. Foi o que o David Rockefeller falou. Vai chegar um dia que eles vão pedir isso, e é o que está acontecendo. Tem gente não só não combatendo, como pedindo passaporte sanitário. Isso é pedir para ter uma nova ordem mundial. É a minha leitura. Muito bem. Entrando na filosofia, que é um dos pilares que o Alexandre traz como sendo os alvos da nova ordem mundial, eles querem, qual que é a meta? Eles querem substituir os filósofos verdadeiros, os filósofos que estudaram, que têm um compromisso com a filosofia grega, com Aristóteles, com Platão, Sócrates, e querem substituir isso por uma filosofia deturpada, uma filosofia falsa, de pessoas que sequer leem nas faculdades, sequer têm contato com a literatura grega, e querem, por meio desses impostores corrompidos, reformular uma nova filosofia. Então, você ocupando espaços, que é o que a gente fala para vocês fazerem aqui, conservadores, ocupar os sindicatos, ocupar os conselhos, e é o que eles fazem. Eles ocupam uma área chamada filosofia e colocam o que eles acham correto, não o verdadeiro, mas o que eles acham correto, para, então, destruir um pilar, que é a filosofia. Né? Resumidamente é isso, não vou me estender porque tem muita coisa. E sobre o direito, qual que é as duas grandes metas deles no âmbito do direito? Introduzir leis contraditórias, porque se você tem uma lei, tudo que é contraditório e confuso agrada a nova ordem mundial e agrada o esquerdismo. O que a gente tem hoje no sexo? Os globalistas, né? O que a gente tem hoje? Não existe mais dois gêneros. Não existe. Primeiro que eles eles substituíram a palavra sexo por gênero. E está errado. Porque gênero só existe o gênero humano. E como se não bastasse isso, eles colocaram não só mais dois sexos, eles estenderam para tantos outros. Porque se você vê, não é mais LGBT, é LGBTQ, mais AA. Então, cada vez que vai tendo mais uma letra, existe uma confusão maior. Então, é o que eles querem também no direito. Né? Tanto a nova ordem mundial, o globalismo, como o comunismo. Eles querem um caos, eles querem leis contraditórias para que as pessoas não saibam mais o que está vigente na lei e o que não está. A confusão acaba favorecendo eles. Além disso, eles também querem leis propositivas. O que são as leis propositivas? Que está não só no Brasil, como em vários países pelo mundo. São leis que favorecem, que dão privilégios, não direitos, mas privilégios para minorias. Então, pela Constituição brasileira, todos são respaldados pela Constituição. Todas as leis, todos os direitos
todos os deveres, todos os direitos que estão na Constituição valem para todos. E que a Suprema Corte Brasileira, o que os deputados e senadores nojentos, esquerdistas, comunistas e globalistas fazem? Dão privilégios para essas minorias barulhentas e mimadas, para não protegê-las, mas para mimá-las, para acabarem fazendo deles eleitores fiéis. E nisso você acaba criando uma casta orgulhosa, prepotente, que são essas minorias que a gente sabe quais são e que não precisamos citá-las, né? Essas bandeiras coloridas, tudo isso acaba, então, criando um estado à parte, uma população à parte, cidadãos que valem mais e nós que valem menos, os conservadores valem menos. Então, algo está errado, né? Essas são as leis propositivas. Então, sobre isso, sobre o direito, é basicamente isso. Leis, e só para completar, leis que muitas vezes vêm de organismos internacionais, que a gente já falou, ONU, OMS, União, enfim, todas essas grandes agências e órgãos internacionais que impõem leis e que acaba criando uma homogeneia, né, mundial de leis. As mesmas leis que não respeitam a cultura local. São leis que são impostas por pessoas que não foram eleitas. E aí, entrando na última vertente, no último grande pilar que está sendo como alvo, é a moral. E a moral, como eu disse lá atrás, ela vem basicamente do cristianismo. Aqui não, então, quando a Bíblia então foi escrita e divulgada, ainda mais com a imprensa, né, com a impressão de Gutenberg, e que a Bíblia então se espalhou, essa moral, esses valores se consolidaram ainda mais. E a partir do momento que pessoas tiveram acesso aos valores cristãos, isso acabou incorporando cada vez mais na sociedade ocidental. E é o que eles querem. E qual que é as grandes princípios, as grandes morais que são colocadas pelo cristianismo? Vou citá-las. E é o que o Alexandre traz. A caridade, o amor ao próximo. Esses grandes valores não surgiram do nada, surgiram da Bíblia, surgiram do cristianismo e da palavra de Deus, né? E qual é o alvo que desde muito tempo e até hoje continua sendo o alvo dos globalistas, não só dos globalistas, como do comunismo, do marxismo? A Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela levou o cristianismo para várias colônias, para vários países que até então só tinha índios, só tinha pessoas sem contato com a palavra de Deus. E eles atacam, não só entrando-se na Igreja Católica, né? E quando eu falo Igreja Católica, eu tiro o protestantismo do alvo deles. Não. O protestantismo também é um alvo dos globalistas, mas a instituição católica, a instituição da Igreja Católica, por estar em todo o planeta, assim como, de fato, o protestantismo está, mas existe, da Igreja Católica, um personagem muito grande, muito principal, que precisa ser destruído por eles para que saiam do caminho, para que libertem a agenda, até então, que precisa ser colocada em vigência. E a Igreja Católica é um personagem que precisa ser destruído por eles. E por quê? Porque elas não só estão presentes em todos os continentes, como elas também, a Igreja Católica, a Santa Igreja, faz um trabalho social monumental. E aqui eu trago os dados que o Alexandre traz, né, que são a função social da igreja nos continentes. Na Ásia, a Igreja Católica tem 1.076 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.665 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância. Na África, são quase 1.000 hospitais, 5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 50... e na América, entrando na América, que é todo esse continente,
1.900 hospitais, 5.450 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância e 90 jardins de infância. 60 orfanatos e jardins de infância, isso na América. Já na Europa, 1.330 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos e 2.370 jardins de infância. Então, toda essa infiltração da Igreja Católica em todos os continentes faz dela um grande personagem que tem que ser combatido pela nova ordem mundial. Não só o cristianismo, como o personagem Igreja Católica. Porque a destruição deles é do livre-arbítrio, que a Igreja, né, que a Igreja realmente difundiu para a humanidade por meio realmente do Evangelho de Cristo. Então, é preciso destruir o livre-arbítrio. Todo mundo tem que ser igual. Gente, que coisa mais absurda. Como que você pode ser igual a mim, ou eu igual a Dani, se nós estamos tão diferentes? É ou não é? Então, agora eu gostaria que você falasse rapidamente, Guilherme, da Revolução Cultural e da Engenharia Social, para que a Dani depois possa falar mais alguma coisinha, se der tempo. Senão a gente deixa para a semana. Vamos Muito lá. bem. Então, quando a gente fala em engenharia social, lembra engenharia civil, né? Então, como um engenheiro civil faz, o que o engenheiro civil trabalha? Com concreto. O que o engenheiro social faz? Ele trabalha com a matéria viva, que é a sociedade. Então, é uma tarefa ainda mais difícil, né, do que um engenheiro civil, porque o engenheiro social, ele precisa colocar uma ação e ver qual é a resposta dessa ação sobre a sociedade. Então, a partir do momento que você trabalha com a matéria viva, que está em mudança, que está em movimento, isso acaba dificultando, graças a Deus, o trabalho dos globalistas, né? Porque eles precisam ter uma resposta da sociedade. E eu vejo essa fraudemia como uma engenharia social, que eles colocaram várias agendas, como o passaporte sanitário, a vacinação imposta, obrigatória, e tantas outras funções, agendas ditatoriais, e a partir do momento disso, eles veem qual é a resposta da sociedade. E o que a gente vê na Europa hoje? Revoltas. Nós vemos manifestações gigantescas, nós vemos pessoas sendo presas porque não concordam e jamais concordarão. No Brasil, nós vimos isso basicamente no ano passado, no 7 de setembro, e em tantas outras datas, que a gente decretou nossa segunda independência, de fato. E que eu espero que esse ano a gente continue batendo o pé e não aceitando essas agendas, não só globalistas, como marxistas. E então eles viram que a gente não vai aceitar de boa, né? Tanto na Europa como na América, tanto a América Latina como a América do Norte, que nós não vamos aceitar. O próprio Bill Gates falou que não esperava que houvesse tanta rejeição por uma vacina. E ainda bem, eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa não vacinada, eu não fui vacinado e não serei vacinado jamais. Jamais, independente de quantas penas, de quanto seja difícil e dificultória a minha vida. Muito bem. Então, dito isso, então, o que é um engenheiro social, qual é a matéria deles, que é a matéria viva, que é a sociedade, e que não só ocupa a política, como também a economia, a cultura e, principalmente, a educação. A educação é o grande alvo dos engenheiros sociais que querem impor a nova ordem mundial. Então, como nós já estamos a 54 minutos, e nós pretendemos sempre terminar a 1 hora de live, eu convido os nossos convidados, nossa bancada, a começar a se despedir. Então, passo a palavra a Claire. Ok. É que realmente, esse livro é tão fantástico que quando a gente começa a fazer comentários,
gente, não dá. A gente se programa para fazer tal coisa, a gente separa os assuntos, mas a gente acaba extrapolando, porque, gente, é tão demoníaco esse plano globalista que é terrível para nós. Então, nas minhas considerações finais, o que eu mais desejo a você, internauta, é que você saia da televisão. Saia da televisão. Busque outras informações. Como o Guilherme estava falando a respeito da engenharia social e de toda essa revolução cultural, procure outros conhecimentos. Da mesma forma como nós vamos buscando outros livros, buscando outro conhecimento, porque senão você fica hipnotizado mesmo por uma certa narrativa, né? Você fica como sendo uma marionete mesmo nas mãos dele. Então, na próxima semana, nós vamos discutir os seguintes temas: dividir para conquistar, desinformação e burrice, coletivismo e individualismo, versus individualismo, a importância da linguagem, gente, isso é demais. E assim por diante. Vamos ver se a gente consegue avançar nesse assunto. Meu querido internauta, informe-se. Não fique parado só na televisão. Um grande abraço, uma semana excelente, que Deus abençoe cada um de vocês, com muita saúde, principalmente. Eu passo a palavra para a Dani, que ficou amarradinha, né, aí. Mas na próxima semana você fala mais. E em seguida já para o Guilherme, ok? Vamos lá. Eu quero encerrar minha participação com o versículo bíblico, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E não é só na questão do cristianismo, na questão da Bíblia, é em todas as áreas. E isso que a Claire falou é fundamental. Saia desse mundinho, dessa mesmice, dessa coisa, sabe? Porque todo mundo tem que ser igual, porque todo mundo tem que pensar igual. Não. Como foi dito aqui, nós somos diferentes. Olha meu biotipo, olha o biotipo do Guilherme, olha o biotipo da Claire. A única coisa que nós temos em comum é que nós queremos um país livre, um país com governantes que levem a sério a população que paga os impostos, uma educação digna para que eu não precise ter que pagar 2 vezes a mesma coisa, porque eu pago imposto para manter a escola e pago para o meu filho estudar numa particular. Essas são as coisas que nós pensamos iguais, mas os nossos biotipos são diferentes. E aí está aí a riqueza. E é assim que se constrói um império, que se constrói uma política, uma nação, um país, um mundo. Então, bem-vindo ao conservadorismo, que é isso aqui. Nós pensamos assim e somos felizes. Então, venha ser feliz conosco também, apesar das adversidades. Passo para o Guilherme. Bom, tradicionalmente eu finalizo a live para convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais do Conservadores do Universo e sempre finalizo também com uma fala final. A minha fala hoje é bastante ilustrativa, vou te mostrar. Então, condensando não só o que a gente disse nessa live, como em todas as outras anteriores sobre esse livro do Alexandre Costa, quais são os alvos da nova ordem mundial? Constituição. Isso. Bíblia. Exatamente. E no fim eles querem destruir isso. Então, ilustrei em 3 imagens para você, caso tenha alguma dúvida. Duvido muito que a gente tenta ser claro em todas as pautas e todos os capítulos que a gente aborda, a gente tenta traduzir da forma mais coloquial, mais acessível para você que nunca teve acesso ao tema. Então, finalizo hoje a minha participação, mais uma vez no Clube do Livro. Convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, o Twitter, que é C do Universo, o Instagram, que é Conservadores do Universo, tudo junto, sem pontos, sem parênteses, e o canal do YouTube, que você aqui nos assiste, caso você não seja inscrito, não custa nada.
não tem nenhum pagamento para ser realizado se você se inscrever no nosso canal. E você se inscrever no nosso canal, você tem a possibilidade de assinar o sininho. E com o sininho assinado, ligado, você recebe notificações de quando nós publicarmos uma nova publicação, um novo vídeo, que no meio da semana a gente tem esse novo hábito de colocar vídeos da Dani falando sobre assuntos locais aqui de Campinas. Então, para você não perder nenhum desses vídeos, nenhum episódio do Clube do Livro, assine também o sininho, que não custa nada, não tem nenhum pagamento para ser realizado. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, internautas, e espero vê-los novamente próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, às 8h30 da noite. Muito obrigado, Dani, Claire, e a todos que nos assistiram. Tchau, tchau. Obrigada, hein? Boa noite a todos. Ótima semana.